Quer saber a importância de uma reunião pré-embarque para o seu cliente? Assista esse vídeo. Olá, aqui é a Bárbara Lopes, eu sou do Instituto do Intercâmbio e eu vou falar hoje para vocês sobre reunião pré-embarque. Bom, primeiramente, só para explicar exatamente o que é, reunião pré-embarque é aquela reunião que é feita antes com o aluno, pouquinho antes dele embarcar, Nada mais é do que uma reunião preparatória para esse aluno, para realmente deixar ele 100% seguro, preparado, até porque muitas e muitas vezes o aluno que está fazendo intercâmbio, que está indo fazer intercâmbio, ele é um aluno de primeira viagem, marinheiro de primeira viagem. Então, normalmente ele tem essa questão de estar muito inseguro, como vai ser, como é até o avião, como é a imigração, ele está realmente bem perdido. A grande verdade é que às vezes ele tem tanta dúvida que ele não sabe nem o que te perguntar, Então, a reunião pré-embarque, ela é muito importante porque você, como profissional da área, consegue realmente passar todas as informações que ele quer saber, que ele precisa saber, mesmo ele não sabendo perguntar. Então é extremamente importante fazer a reunião pré-embarque, tá? Existem algumas agências que, ao invés do próprio consultor fazer a reunião pré-embarque, existe um outro departamento, uma outra pessoa que faz essa reunião. Tranquilo, não tem problema nenhum, não necessariamente vai ter que ser você, nada disso, mas é importante você saber que tem que ter uma reunião pré-embarque. Porém, na maioria das agências, no convencional, normalmente o próprio consultor de intercâmbio é quem faz essa reunião pré-embarque com o cliente. Então é importante que você veja as informações desse vídeo para estar preparado para passar as informações que realmente importam para o cliente e que realmente vai fazer a diferença, tá? Além disso, a reunião pré-embarque é uma das partes mais importantes do pós-vendas. Então ela faz absolutamente toda a diferença para o cliente. Se você efetua a venda, efetua a inscrição do cliente, lá no começo, faz todo esse processo burocrático e na hora de ir embora você só envia o e-mail e não fala mais nada com o cliente, é uma coisa, é um tipo de atendimento, é um tipo de expectativa. A partir do momento que você faz a inscrição, ajuda ele em todo o processo e depois auxilia ele, com todas essas grandes dúvidas novas que surgem aí, ele vai se sentir muito mais bem atendido, muito mais assim, a agência estando ajudando ele, realmente, nossa, como a agência me ajudou, como esse consultor me ajudou, que bom que eu fechei com ele. Então esse tipo de reunião traz esse tipo de sensação para o cliente, porque é muito emocional. O consultor está me ajudando, a fazer as coisas que realmente eu tô com dúvida, a fazer as coisas que eu estou inseguro. Então realmente é bem importante mesmo, um processo bem importante do pós-vendas para que o cliente possa, fazer os links na cabeça dele de que a agência de fato ajudou ele do começo ao fim, tá? Gente, uma dica muito importante, nunca, mas nunca pense que uma reunião para embarque é perda de tempo, tá? Às vezes eu já, conheci alguns consultores que sempre que ia fazer uma reunião para embarque, falava, nossa, mas eu perco tanto tempo, nossa, mas eu demoro tanto. Então, assim, nunca pense isso, porque na verdade, a longo prazo, a reunião para embarque, ela vai te poupar tempo e não fazer você perder tempo. Por que isso? Porque esse cliente que você vai preparar, que você vai fazer uma reunião para embarque legal, que você vai deixar, tudo 100% redondo, ele vai tirar absolutamente todas as dúvidas do embarque, do intercâmbio e tudo mais. Quando ele chegar lá no intercâmbio, ele dificilmente vai ter problema. Por quê? Você já deixou tudo muito claro, alinhou as expectativas, deu todas as informações de como vai ser cada etapa do intercâmbio. Então, quando você faz isso, o cliente ele já vai preparado. Então, quando ele chega lá, é muito difícil dar algum problema. É claro que pode dar, porque querendo ou não, o intercâmbio ele é a contratação, a intermediação da agência com várias empresas. Então, até pode acontecer, mas a probabilidade disso acontecer é muito menor. Então, isso te poupa tempo depois de ter que ficar consertando os problemas, de ficar consertando algo ou dando suporte para alguma coisa que você não avisou, que você esqueceu de avisar. Então esse é o primeiro ponto que realmente a reunião pré-embarque te poupa muito tempo. Segundo ponto que ela te poupa muito tempo é que normalmente quando você faz uma reunião para embarque bem feita, o cliente ele fica tão satisfeito que ele tende a te indicar para mais pessoas. Então ele também vai te poupar tempo de ir atrás de novos clientes e você vai conseguir ainda ganhar com isso, porque você vai conseguir fazer novas vendas, efetivar novas inscrições através
desse mecanismo aí da reunião para embarque. Então, gente, é realmente muito vantajoso, vale muito a pena. É importante não só que se faça, mas que se faça de uma maneira com atenção, que se faça bem feita, que você realmente se empenhe, que você se doe, sabe, para aquela reunião. Afinal de contas, a pessoa tá indo, né, para um desconhecido, ela tá indo, sabe, a realização de um sonho. Então, se você realmente demonstrar toda essa atenção, demonstrar realmente toda essa preocupação que você tá com o cliente, como vai ser a experiência dele, ele vai sentir isso, ele vai entender isso. Então, realmente você tende a ter um cliente aí pro resto da vida, né? Tende a ter um cliente mais fiel, um cliente que te indica e um cliente realmente que não vai te dar problema, tá? Então, afinal, o que eu tenho que explicar, né, numa reunião para embarque? Como funciona isso? Bom, você tem que ir passando por etapas para realmente passar por todos os assuntos que são importantes para o cliente. É claro que no meio do caminho ele pode ir te perguntando coisas novas, muito provavelmente vai acontecer, que são os medos maiores do cliente, né? Mas em princípio, você vai começar pelas coisas mais básicas. Então você vai começar explicando sobre as informações de bagagem. Então checa se ele já está ciente quantos quilos ele pode levar na mala, quantas malas ele pode levar, se ele pode levar bagagem de mão. Muitas vezes esse cliente comprou a passagem com você, mas não tem noção de quanto ele tem que levar. Então você checa na passagem que você vendeu para ele. Às vezes ele comprou fora e aí você tem que indicar ele a checar com a companhia ou ajudar ele a verificar no bilhete, caso esteja, para saber quantas malas ele pode levar, qual o peso. Então isso é muito importante. Fora isso, também entrar em detalhes de o que é permitido na bagagem de mão, o que não é. Então todos esses detalhes, eles são extremamente importantes mesmo para o cliente ter assim certeza do que levar e como vai ser. Tá? A segunda parte que você vai começar a passar é pela parte de passagem aérea. Então é importante você pegar a passagem aérea, checar os horários junto com ele, mostrar para ele qual é o horário que vai sair o voo, quantas horas de antecedência é aconselhável que ele tenha que estar lá, né? No geral, as companhias pedem em torno de 3 horas, né, de antecedência. Eu sempre falo 4 horas, principalmente se for saída de São Paulo, que é uma loucura aqui esse aeroporto, né? Às vezes tá muito cheio, então eu já realmente aconselho bastante tempo de antecedência, umas 4 no mínimo, né, contando com algum trânsito, alguma coisa aí que fuja do previsto. A questão de conexão, escala, explicar para ele como funciona a conexão, como funciona a escala. Então isso tudo entrar bem em detalhes para ele ficar seguro. Normalmente é uma das partes que o cliente tem mais dúvidas, né, então ele fica mais inseguro assim em relação a isso. E depois em relação à imigração, né? Então a imigração tanto da conexão quanto a imigração final. Então você entrar em detalhes, você falar as perguntas que mais são feitas na imigração, você falar como ele tem que responder, você deixar claro que ele não tem inglês, não é um problema. Então você precisa ir acalmando, mas ao mesmo tempo deixando claro que existem certos pontos que são muito importantes, né? Então, por exemplo, a imigração, o aluno tem que estar tranquilo, o aluno tem, né, não pode ficar nervoso, ele não pode mentir. Então tudo isso você tem que explicar e mostrar já, olha, a imigração, o pessoal é um pouco mais rígido, então assim, você precisa ir pontuando, né? Então realmente isso é muito, extremamente importante para que o cliente entenda como vai ser a imigração e fique tranquilo, porque normalmente a parte da passagem aérea e a parte da imigração são realmente o calcanhar de Aquiles, assim, dos clientes, né? Onde eles mais têm medo, onde eles ficam mais receosos. Depois de falar da imigração, é bom você entrar no assunto de como vai ser a chegada dele no aeroporto, né? Assim que ele passar pela imigração, ele vai pegar a bagagem, como vai ser, né, que vai estar numa esteira. Ele chegando lá, se ele tiver o serviço de transfer, que é o transporte que busca ele no aeroporto, se ele vai encontrar essa pessoa, vai ter uma plaquinha, se não vai, ou se ele vai de táxi, qual a melhor forma de pegar um táxi, é melhor Uber. Então você vai dar essa informação de chegada. Depois, passar por todas as informações de acomodação. Então, se for casa de família, adentrar nas regras, adentrar como funciona, né, a questão de vivência mesmo na família, o que ele tem que levar em consideração, o que ele não tem, né, se lá de repente vai poder cozinhar, se vai ter máquina de lavar roupa. Então, entrar em detalhes mesmo. E além dessa parte estrutural, né, da acomodação, não só se for casa de família, mas se for residência estudantil também,
entrar em detalhes como é a convivência, o que ele tem que esperar. Essa é uma das partes mais importantes da reunião pré-embarque, porque se o aluno for esperando uma coisa errada, ele vai estar com uma expectativa errada e tem grandes chances dele ter algum tipo de problema. Às vezes não é nem um problema, né? Por isso que eu faço assim, mas porque às vezes não é o que ele está esperando. Então deixa claro que são pessoas diferentes, que ele vai ter que ser flexível, que ele vai ter que realmente querer se adaptar, que as famílias são diferentes, que as residências, as pessoas são diferentes. Então deixar bem claro essas questões. Se tiver alguma taxa que ele tem que pagar lá, às vezes uma taxa de depósito para residência estudantil, ou às vezes uma taxa de internet, deixar bem claro nesse momento para ele sair daqui ciente, tá? Depois de falar tudo sobre a acomodação, é uma das partes que eu mais demando tempo mesmo para, né, alinhar essas expectativas. Aí eu entro falando da escola. Então, primeiro dia de aula, qual o horário que ele tem que chegar na escola, né, com quanta antecedência é bom ele sair de casa para ele não, né, não se perder, porque normalmente no primeiro dia acaba se perdendo. Então, né, qual a antecedência? Já ajudo ele a verificar o transporte, né, se vai pegar ônibus, se vai pegar ônibus e metrô. Nisso eu já entro no assunto de transporte, já falo de, por exemplo, se tem um cartão de transporte ou se vale a pena ele comprar a parte. Então eu já vou entrando, né, no dia a dia dele de se locomover, de ir pra escola, de ir pra acomodação. E depois, se ele contratou seguro viagem com você, aí entrar em detalhes no seguro viagem, mas em detalhes mesmo, né? Explicar exatamente como ele usa o seguro, que número ele tem que ligar caso ele tenha algum sinistro, tenha alguma necessidade, o que cobre esse seguro, entregar pra ele certinho, né, todas as coberturas, deixar isso bem claro pra ele, né, e assim, pra que ele realmente não tenha dificuldade, até porque aqui a gente tá falando de saúde, né, então não dá pra simplesmente falar, ele liga e ele se vira, não, você tem que explicar, porque realmente a saúde é uma coisa muito séria, então entra bem em detalhes com o cliente em relação a seguro, tá? E depois, por último, deixar muito claro as diretrizes, ou seja, o que o aluno tem que fazer se ele tiver algum problema, né, então assim, às vezes o cliente tem algum problema durante o seu intercâmbio e não sabe como fazer para solucionar. Às vezes ele vai lá e reclama na internet, às vezes ele vai lá e reclama na escola, briga com todo mundo, mas às vezes não chega em você, consultor de intercâmbio, não chega em você, agência de intercâmbio. E é muito importante que chegue, né? Porque chegando em você, você consegue ajudar o aluno a intermediar o problema, consegue ajudar o aluno a solucionar o problema. É claro que num primeiro momento a gente sempre indica que o aluno converse sim diretamente com a escola, porque normalmente não chega a ser um problema, para conversar com a escola não chega a ser exatamente um problema, né? Às vezes é uma dúvida, né? Por exemplo, porque se você falar para o aluno falar com você a todo minuto, às vezes ele vai ter uma dúvida de que sala ele vai te perguntar, e aí você não vai saber, porque é a escola que sabe. Então sempre deixa claro para o aluno, olha, qualquer dúvida, qualquer suporte, a escola tá lá para te auxiliar, eles vão te responder todas as dúvidas, vão te ajudar com o que precisar. Agora, se você tiver algum problema, ou seja, algo que você tentou falar com a escola e não conseguiu solucionar, ou você tentou falar com a sua acomodação e não conseguiu solucionar, deixa claro para ele o caminho. A maioria das agências o aluno vem e fala direto com o consultor. Outras agências o aluno vai e fala diretamente, às vezes com um departamento de suporte, um departamento de pós-vendas, mas deixa muito claro essa diretriz, porque às vezes o cliente vai, tem problema, fica insatisfeito, volta insatisfeito, fique insatisfeito com você, fique satisfeito com a sua agência, sem você nem saber. Então é muito importante que você traça essa diretriz para ele. Olha, primeiro, dúvida escola, problema, me fala comigo, né, que eu vou te ajudar, ou fala com o nosso suporte, que o suporte vai ajudar. Deixa isso bem claro, tá? Assim que você finalizar todos esses pontos, deixa aberto para o seu aluno fazer perguntas, né? Fora tudo isso que eu falei, né, porque é muita coisa, né? Então, fora tudo isso que você falou, pergunta se tem algo que ele ainda tem dúvida, né? Às vezes é uma coisa bem simples, às vezes ainda é um grande medo que ele tá e que se você explicar para ele vai deixar ele muito mais tranquilo, mas no geral, ao final dessa reunião para embarque com todas essas informações, o cliente tende a ficar muito mais tranquilo, ele tende a ficar muito mais assim, estou seguro, né, que bom que eu contratei essa agência, ele fica com aquele sentimento assim, nossa, eu nem imaginava que ia ter uma reunião dessa, né, eu nem imaginava que ia ter tudo tão no beabá, ele tem que sair com esse sentimento mesmo dessa reunião, porque é exatamente isso que traz, essa reunião ela traz tranquilidade, ela traz paz pro cliente.
cliente. Então acaba que ele consegue ir muito mais tranquilo, né? Então, assim, ele normalmente sai dessa reunião realmente agradecendo muito você, sabe? Ficando muito feliz com o atendimento, e aí depois, né, eu já falei pra vocês, depois vem as indicações, vem um cliente tranquilo, vem um cliente realmente que não vai ter problema nenhum durante o intercâmbio. Tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês aqui com essa parte de reunião para embarque, né? Principalmente se for os seus primeiros clientes a embarcar. Se esse vídeo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e não esquece de acionar aqui o sininho para sempre receber as notificações de novos vídeos, tá certo? Nos vemos por aí!